Amada irmã, amado irmão, ao trazer-lhe minha saudação de paz, peço sua atenção para a escuta da palavra de Deus e um breve momento de meditação. Como discípulos missionários de Jesus Cristo, é muito importante fazer como Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, que escolheu a melhor parte, isto é, sentar-se aos pés do Senhor e escutá-lo. Dedique os minutos seguintes a escutar a palavra. Em seguida, procure meditá-la. Você vai se dar conta da luz que vem iluminar seu coração, a luz da palavra, para que você firme seus passos na fé e na vivência da fraternidade. Antes de escutar a palavra, supliquemos ao Senhor. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. Deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado. E não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, hoje é sábado da oitava da Páscoa do Senhor. Escutamos um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 13 a 21, que descreve o momento em que Pedro e João são confrontados novamente pelas autoridades religiosas judaicas, após a cura do coxo e a pregação da ressurreição de Jesus. Os versículos 13 e 14 revelam a surpresa dos membros do Sinédrio diante da coragem e sabedoria dos apóstolos, que, embora simples pescadores, falam com autoridade e clareza. A reação do Sinédrio demonstra que a transformação operada no coração de Pedro e João não é de origem humana, mas fruto da ação do Espírito Santo. No versículo 15, o Sinédrio tenta silenciar os apóstolos, ordenando-lhes que não falem mais em nome de Jesus. A estratégia é clara: tentar deslegitimar a mensagem cristã e conter sua pregação. Escute novamente.
O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Porém, no versículo 19, Pedro e João respondem com coragem, afirmando que não podem deixar de falar sobre o que viram e ouviram. Eles reconhecem a autoridade das autoridades religiosas, mas sua lealdade a Deus e sua fidelidade à missão que receberam de Cristo são mais fortes. Este é um claro exemplo de uma fé inabalável diante das pressões externas. Nos versículos 20 a 21, a resposta dos apóstolos reflete a primazia da obediência a Deus sobre a obediência aos homens. Eles são firmes em sua convicção de que a missão que receberam não pode ser interrompida, mesmo diante de ameaças e perseguições. A ameaça do Sinédrio é em vão, pois Pedro e João preferem obedecer a Deus do que aos homens, afirmando a prioridade da evangelização em nome de Cristo. Este trecho sublinha um ponto muito importante da vida cristã: a fidelidade ao Evangelho, mesmo quando isso implica enfrentar oposição. A coragem e a ousadia dos apóstolos, movidos pelo Espírito Santo, são um exemplo de como a fé em Cristo nos fortalece para testemunhar sua mensagem, independentemente dos obstáculos. A passagem também destaca a exclusividade da autoridade divina sobre as autoridades humanas, colocando Deus no centro da vida do cristão, acima de todas as outras lealdades. Em um contexto contemporâneo, essa atitude de fidelidade incondicional a Cristo continua a ser um modelo para os cristãos, chamados a ser fiéis ao Evangelho, mesmo diante de pressões sociais, políticas e culturais. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.